Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo por aqui, gente, mostrando a situação desse banheiro pra vocês. Gente, olha que situação que tava no meu banheiro, uma situação crítica. Não me julgue, por favor. Gente, o último vídeo eu até comentei com vocês, né, que eu dei uma arrumada na casa e comentei que eu ia deixar o banheiro pro dia seguinte, porque eu não tava me sentindo muito bem. Eu achei, gente, que se eu dormisse no outro dia, quando eu acordasse, eu estaria me sentindo um pouco melhor, mas essa não foi a realidade. Infelizmente, eu acordei muito ruim, queimando e febre. Parece que minha sinusite atacou, né? Tenho sinusite desde criancinha, sempre ataca nessas épocas de mudança de tempo, né? Quando o clima muda, sempre ataca. E daí, gente, eu acordei com uma febre, uma dor no corpo, uma tremedeira. Eu suava, sabe, frio, assim. Foi terrível, gente, terrível mesmo, assim, tudo doía. E daí a minha tia ia vir ainda aqui pra casa, né, pra arrumar meu cabelo. Eu nem sabia se eu ia conseguir arrumar o cabelo de tanta dor de cabeça que eu tava sentindo. Só sei que eu fiquei muito mal, gente, mas eu tinha um ibuprofeno aqui em casa, um Tilenol, sei lá, de 1 grama, sabe? Daí eu tomei e demorou um pouco, gente, pra fazer efeito, mas fez. Aí quando ele fez efeito, depois de umas 2 horas mais ou menos, eu fui já consegui já levantar do sofá, consegui fazer um almoço, sabe? Pra gente poder comer, que a minha tia tava vindo, né? Pra ela poder comer. E eu fiz um macarrão e tudo pra gente. E foi o que eu consegui, eu dei conta naquele dia, gente. Foi de fazer esse macarrão, lavar as vasilhas do almoço, arrumar o meu cabelo, né? Que ela que arrumou, no caso. Mas demora, né? Foi progressivo, então demorou quase que um dia todo, as crianças pra lá e pra cá, e vocês já viram. Aí acabou que eu não lavei banheiro nada, gente. Fiquei por conta foi disso, entendeu? E aí a gente fez outras coisas, né? Tivemos que sair no outro dia, fomos na igreja também. Enfim, gente. Mas eu fui melhorando, graças a Deus, né? Eu ainda não tô 100% não. Ainda tô falando assim meio anasalado. A minha cabeça dói bastante. Mas eu já tô muito melhor, sabe? Pelo menos eu não dei febre de novo, graças a Deus. Mas, gente, esse banheiro já tava pedindo socorro, né? Ainda fui passar mal, piorou. Aí chegou no ponto crítico, né? Que eu já não dava mais pra segurar. E, e aí chegou a ficar nessa situação aí também, gente. As crianças, eu tô tentando tirar a tela deles. Consequentemente, com isso, eles ficam mais tempo lá fora brincando, sabe? Lá fora é muito sujo, muito pó da rua, não tem cerâmica, então assim, tem muita poeira mesmo. Então eles pisam lá fora, aí vem aqui dentro usar o banheiro, né? Aí vai, usa, senta no vaso com as mãos todas sujas, segura o vaso com aquela mão imunda, aí pisa no pano, os pés encardidos, enfim. Então, gente, eu tô vivendo uma fase assim que eu tô em tempo de arrancar os meus cabelos, porque gente, não para. Não para, limpo, sabe? O banheiro tá sempre encardido, tá sempre sujo, a casa tá sempre muito bagunçada. Eu não sei o que tá acontecendo não, gente, mas assim, tudo tá fugindo do meu controle, sabe? Eu não tô conseguindo controlar nada. Tudo tá mudando, assim, tá virando de cabeça pra baixo. Eu tô em tempo de endoidar. Mas, enfim, né, gente? Glória a Deus por tudo. O Senhor tem me sustentado, graças a Deus, né? Até aqui e vai continuar me sustentando, eu creio. Às vezes o cansaço toma conta da gente, né? Mas o Senhor tem me dado força, graças a Deus. E é isso, né, gente? Uma mãe de 3, tentando dar conta de tudo, né? E no final das contas, a gente não dá conta de nada. Essa questão de tirar as crianças da tela também. É isso aí, né, gente? É isso aí, tudo na vida tem um preço. Mas nada paga a saúde mental dos meus filhos, sabe, gente? Por muito tempo eu fui muito. Eu não ligava muito pra essas coisas, sabe? Eu achava bobeira, essas coisas e tudo. Mas de uns tempos pra cá eu percebi que a Manuela tava assim, ficando muito irritada, sabe? Quando eu dava o celular, geralmente eu deixava ela com o celular assim, ou na hora que eu precisava de fazer alguma coisa, tipo lavar um banheiro, por exemplo. Era o momento que eu precisava de dar um celular pra ela não ficar me incomodando. E à noite. E o que que acontece, gente? Eu percebia que quando eu ia pegar o celular dela, ela ficava muito nervosa, sabe? Muito irritada, com aquela coisa assim de bater, de querer bater.
E estava me deixando assustada, e principalmente o tipo de conteúdo que estava aparecendo para ela. E isso começou a me incomodar muito, sabe? E eu sou assim, gente, eu vou levando, eu sempre falo que não dá, mas quando chegar a hora assim que eu vejo que tá no limite também, eu arranco tudo de uma vez. E aí eu resolvi que nenhum dos meninos mais vai usar celular, que em casa tava um tal de jogar também, os meninos gostavam de ficar jogando no nosso celular, né, meu e do pai deles. E daí eu tirei também deles, falei assim, não vai, se um não vai ter, os outros também não vai ter. Então eu decidi que eles não vão mais ter celular, não vai poder ter acesso ao celular mais, então eu deixo eles assistir televisão. E mesmo assim, eu quero muito diminuir o tempo também que eles ficam na televisão. Eu ainda não consegui diminuir muito, mas eu pretendo diminuir sim, porque eu percebo que eles não brincam de coisas assim normais, sabe? Igual a gente brincava quando era criança, sabe? Então, isso me incomoda bastante, bastante mesmo. Mas é tudo aos poucos, né? Como diz, eu cheguei até aqui, eu tô tendo um pouco de clareza de tudo agora, sabe, gente? Eu acho que eu passei por períodos muito difíceis, mas agora eu tô conseguindo ter mais clareza das coisas e conseguindo correr atrás de alguns prejuízos, sabe? Só que nem nada é do dia pra noite, né, gente? Então, assim, tudo é aos poucos. Eu gostaria que todo mundo entendesse isso, porque às vezes é muita cobrança em cima da gente também, né? As pessoas querem que tudo na nossa vida seja perfeito, sendo que nem a delas é. Mas enfim, ultimamente eu tô focando muito em mim, na minha casa, na minha família, principalmente nos meus filhos. Porque, gente, não é brincadeira, sabe? Não é brincadeira mesmo. As coisas que tá acontecendo hoje em dia, né, a gente vê aí. Então, assim, não é brincadeira. A gente tem que cuidar, sim, da saúde dos nossos filhos, da saúde mental dos nossos filhos. E eu tenho percebido uma mudança drástica no comportamento deles, principalmente da Manuela. Ela tá bem menos irritada. Mas é isso, gente. Agora fica com essa paz esse banheiro. Gente, tem umas coisinhas que eu ainda preciso fazer nesse banheiro. Mas eu tenho medo de fazer. Eu vou pedir o marido pra fazer pra mim depois. Que é as coisas mais do alto, tipo lavar o chuveiro, né? E limpar os ralos. Mas, gente, olha essa paz. Sente a paz desse lugar. Nossa, banheiro lavado é tudo de bom, né? Eu amo ver o meu banheiro lavado, gente. Amo, amo, amo. Aí depois que eu terminei o banheiro, já fui partir pra essa cozinha aí, gente. A cozinha, eu sempre esqueço que eu tenho que arrumar ela na correria. Porque a água aqui em casa, gente, acaba rápido, né? Acaba cedo, quer dizer. Aqui eles estão cortando a água por volta de 1 hora, 2 horas da tarde no máximo. Tem dia que até antes. Eles cortam a água, gente, vocês acreditam? Isso tá me estressando tanto porque eu fico o resto do dia inteiro sem água, gente. Sem água. Então, assim, sem água na pia, né, no caso. Lá só tem água aqui em casa, só no banheiro, que a água é da caixa. Na pia da cozinha é da rua, entendeu? Então, acabou, acabou. Então, eu tenho que arrumar uma correria pra lavar as vasilhas, pra não deixar a vasilha suja. Mas, gente, é muito ruim, porque a gente fica o resto do dia, sabe, sem água. Aí, às vezes, quer fazer alguma coisa, às vezes eu quero fazer uma janta e fica complicado, sabe? Então, assim, é muito chato isso, gente, mas aqui é assim. Entrou o verão, verão assim, né? Saiu, acabou o frio, entrou esse trem de cortar água. Eles estão muito chatos e, tipo assim, parece que quanto mais eles cortam a água, mais cara a água vem, sabe? É inacreditável. Como que eles têm essa capacidade? E um calor. E eu ainda tenho que agradecer a Deus, porque aqui no meu bairro eles cortam todos os dias a água, mas na parte da manhã sempre tem. Agora, tem alguns bairros aqui na minha cidade, gente, que tá ficando sem água 3 dias, o pessoal reclamando. Tipo, fica 3 dias sem água, sem nada de água, sem uma gota, sabe? Eu acho, assim, um descaso, uma falta de respeito, sabe? Com a gente que paga as contas tudo em dia. Porque se você não deixar de pagar, eles vão lá e cortam só água, né? Aí agora a gente paga os trem tudo em dia, eles ficam fazendo isso. Isso é muito complicado. Eu sei que eles fazem... a intenção deles segundo eles, né, para não haver desperdício e tudo, mas, gente, pelo amor de Deus, sabe? Aí já é demais também. Por que não diminui a água ou corta, sei lá, em algum período, mas não nesse período que a gente precisa tanto, sabe? Um calor aqui, gente, eu não sei na cidade de vocês, mas aqui onde eu moro tá muito quente esses dias, cara, muito, muito, muito quente mesmo. E a gente tem que conviver com isso, sabe?
Então, assim, complicado. Complicado mesmo. Mas é isso, gente. Graças a Deus por tudo, né? Não, glória a Deus. Até essas coisinhas eu falo assim, é bom pra gente aprender a dar valor pras coisas que a gente tem. Porque às vezes a gente reclama tanto da vida. Mas, gente, ter água encanada é maravilhoso. E é só quando você fica sem ela que você percebe o quanto que ela é importante, sabe? Às vezes eu tô aqui fazendo minhas coisas dentro de casa, mexendo com água, e aí eu fico pensando assim, gente, que maravilha que é ter água. Glória a Deus que a gente tem água, né? Porque, gente, não daria pra viver sem isso, não. Sabe, eu fico pensando nos lugares que as pessoas não têm, às vezes, uma água encanada, tem que ir buscar água lá no poço. Acho que tem lugares que é assim ainda, né? Então, assim, gente do céu, glória a Deus mesmo pela nossa água encanada, né? A gente tem que ser mais grato. Igual o dia que eu fiquei doente, né? Que eu fiquei passando mal, que eu dei febre. Gente, que é isso? Que coisa horrorosa. Aí a gente dá glória a Deus pela saúde da gente. Sabe? Ah, não tá 100% não, tô com uma dor de dente aqui, um negócio me incomodando ali. Mas, gente, ficar doente é horrível. Eu fico pensando naquelas pessoas que ficam lá no hospital, não tem previsão de voltar para casa. Algumas já foi desenganada pelos médicos. Eu acho que tudo que elas queriam é só ter uma febre de um dia, né? E poder voltar para casa. Então, assim, a gente tem que agradecer, né? Ser mais gratos. Deus tem falado muito com o meu coração sobre essa questão da gratidão. Como a gente tem sido ingrato e como que a gente perde por ser ingrato, né? Todas as vezes a gente tem coisas e a gente está reclamando daquilo que a gente tem. Então, Deus vai lá e tira e te mostra o como que aquilo é importante, né? Então, assim, gente, seja grato, sabe? Tainá, mas eu queria coisa melhor. Tudo bem, não tem importância, mas seja grato pelo que você já tem, né? Nós temos que ser grato a Deus pelo aquilo que nós já temos. Não tem problema desejar ter melhor ou maior. Também tem, gente, eu tenho muitos planos, sonhos enormes. E às vezes parece que tá muito distante, mas se eu for grata agora, é aí que Deus me abençoa, sabe? Pela gratidão do pouco, né? Porque tem gente que não tem nada. Tem gente que não tem nem o que eu tenho, né? Então eu sempre ensino isso pra minha filha, que às vezes ela reclama de tantas coisas, gente, e tipo assim, ela não sabe como que a vida dela é boa, sabe? Como que tem crianças que gostariam de estar no lugar dela? Tudo bem que ela não tem a casa perfeita, ela não tem um quarto dela, não tem as coisinhas tudo dela, mas tem criança que não tem nem onde morar, né? E nós temos, graças a Deus. Então é isso, gente, uma reflexão, uma coisa que Deus tem tratado comigo ultimamente. Eu só queria passar isso para vocês. Acabei narrando hoje porque meus vídeos ficam muito grandes quando eu apareço aqui para falar, mas não vai ser sempre assim não, tá, gente? Às vezes eu vou voltar a aparecer aí, com certeza. E é isso, gente. Esse dia aí eu só dei uma arrumada mesmo, eu caprichei, foi lá no banheiro, tava precisando. E o resto da casa eu dei só uma varrida, eu nem passei pano não, porque como no dia seguinte eu ia precisar de lavar a geladeira, eu ia molhar esse chão, ia ter que lavar de toda forma, né? Então só dei aquela ajeitada no restante da casa mesmo, vazio lavado, até porque eu ia sair. Nesse dia aí eu ainda saí, né? Fui resolver umas coisas aí, tava tendo semana maluca na escola, aí as mães ficam tudo malucas, atrás dos tempos pra comprar. Aí eu saí, no final de semana também tem uma festinha de aniversário, aliás, 2 festinhas de aniversário pra gente ir, e eu fui comprar algumas coisas pra mim também. Então foi só isso que eu dei conta de fazer na casa neste dia. E é isso, gente, ó. Casinha ajeitada, a gente tá precisando de comprar tapete, pelo amor de Deus, gente, abençoa com curtidas. Deixa um like no meu vídeo, gente. Manda para outras pessoas, né? Que vocês sabem que gostam aí desse tipo de conteúdo. Deixa seu comentário, me segue se você não me segue, tá bom? Para me ajudar a conquistar minhas coisinhas, conquistar as coisinhas da minha casa, tá bom? É isso que eu peço para vocês. Em troca do incentivo. Eu espero que eu ajude vocês com incentivo de arrumar, de organizar a casinha de vocês, tá bom? É isso que eu espero. E é isso, gente. Um beijo, fique com Deus e até a próxima.